Vamos estudar um pouco limites envolvendo funções compostas. Vamos começar pelo limite de g de h de x quando x tende a 3. Sugiro que você pause o vídeo e veja como fazer sozinho primeiro. Pelas propriedades dos limites, nós sabemos que isso que temos aqui vai ser a mesma coisa que g do limite de h de x com x tendendo a 3. Então, a ideia agora é estudar o limite de h de x quando x tende a 3 e depois colocar isso na função g. Olhando no gráfico do h de x, quando x tende a 3, vamos verificar. O h de 3 é indefinido, mas nós podemos pensar no limite quando x tende a 3. Quando x tende a 3 pela esquerda, o h tende a 2. E isso fica muito claro pelo fato da função ser constante ali naquele trecho. Quando x vai ficando perto de 3, se o x for 2, 2,5, 2,9999, o valor do h é sempre 2. Então, aproximando o x do 3, o h tende a 2. X tendendo a 3 pela direita para o h nos dá h tendendo a 2 pela mesma razão de quando analisamos x tendendo a 3 pela esquerda. Como os limites com x tendendo a 3 pela esquerda ou pela direita são iguais e valem 2, então o limite de h de x com x tendendo a 3 é 2. Agora, precisamos procurar o valor de g de 2. Para isso, temos o gráfico do g de x e, olhando no gráfico, quando x vale 2, o g de 2 é zero. Pronto! Vamos a um outro exemplo. Muito bem, agora temos o limite de h de g de x quando x tende a menos 1. E isso é igual ao h do limite, com x tendendo a menos 1, do g de x. Vamos agora obter isso. Precisamos primeiro do limite de g de x quando x tende a menos 1. Vamos procurar no gráfico. Observe que em x igual a menos 1, temos aqui uma descontinuidade, uma assíntota vertical aqui. Observe que quando x tende a menos 1 pela esquerda, nós temos ilimitadamente o gráfico indo para um valor negativo, cada vez mais negativo, ou seja, para menos infinito. E com x tendendo a menos 1 pela direita, nós temos uma situação similar, mas para o valor infinitamente positivo. Então, mesmo sem saber quais são os valores dos limites, com x tendendo a menos 1 pela esquerda ou pela direita, nós podemos perceber que eles são diferentes. Um tende a menos infinito, o outro tende a mais infinito, de maneira que o limite de g de x quando x tende a menos 1 não está definido. Então, esse limite que estamos procurando não existe. Evidentemente, se o limite com x tendendo a menos 1 para o g de x não existe, o h é impossível de ser calculado nesse ponto. Ou seja, esse limite inteiro aqui não existe. Vamos fazer mais um. Limite do h do f de x quando x tende a menos 3. Isso é a mesma coisa que o h do limite de f de x quando x tende a menos 3. Vamos olhar agora para o gráfico do f de x. Quando x tende a menos 3 pela esquerda, ou seja, quando ele vai chegando cada vez mais perto de menos 3, podemos ter certeza que o f tende a 1. E aproximando o valor de x do valor menos 3 pela direita, o valor do f também tende a 1. Então, o limite do f de x quando x tende a menos 3 existe e vale 1. Observe que f não está definido para x igual a menos 3, mas cada vez que vamos chegando e achando o valor de f quando x vai chegando perto de menos 3, seja pela esquerda ou pela direita, esse valor de f vai tendendo ao valor 1. Então, agora falta calcular h de 1. Vamos lá no gráfico do h de x e olhar para quando x vale 1. E percebemos que para x igual a 1, a função h não está definida. Desta forma, o limite que precisávamos calcular também não existe. Então, veja que, neste caso, o f não estava definido para o x igual a menos 3, mas o limite com x tendendo a menos 3 existia. Entretanto, ao colocar esse valor para o x no h, não pudemos achar o resultado, já que o h não é definido para x valendo 1. Até o próximo vídeo!